Todo bom assembleiano sabe que a execução de seu inário é marcial. As insuperáveis bandas de música das Assembleias de Deus são carinhosamente chamadas furiosas por uma razão. Elas convidam à refrega com intensidade igual à das batalhas. Somos soldados, nós lutamos, nós marchamos, e se é o que Cristo quer de nós, é o que nós lhe daremos. O Raízes Pentecostais de hoje milita o bom combate de Cristo Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Raízes Pentecostais. Graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma vez, o irmão Mike. Paz do seu pastor, paz do Senhor a todos. E também eu, com grande alegria. Hoje, meus irmãos, nós vamos para um hino da harpa cristã, que é o hino de número 9, e semelhante ao que aconteceu há umas 2 semanas atrás... 6. O hino 6? Era 6. A vergonha da cruz, não era isso? É a maldição da cruz. Maldição da cruz, isso. É um daqueles hinos pouco executados. Eu não sei na igreja dos irmãos, né? Mas poucas vezes eu ouvi esse hino. Também não. Eu acho que esse é um daqueles hinos onde o irmão abre oportunidade. Alguém quer pedir um hino? Pede logo esse. Que ninguém sabe cantar. Ninguém sabe. Mas muito bem. Mas, irmão Mike, estávamos dizendo aí, é um hino marcial, é um hino de batalha, um clarim para a guerra. Eu, quando ouvi o hino, me imaginei num quartel, uma banda de desfile, bumbo no pé direito, e ó, vai que vai. Então, esse é o cenário do hino. Cadê a letra do nosso hino? Eu achei muito interessante essa frase do hino, mas não a letra, a melodia, né? Marchar, enfrentar o inimigo do bem e da luz, soldado avançai. Então todo final de estrofe, a frase, a linha melódica parece um ataque de corneta, mas é bem sugestivo, né? É bem característico. A gente tem esse é o cenário do hino, de banda marcial, de marcha, de luta. Mas é um hino muito, muito bonito. É um hino muito bonito. Bom, mas vamos começar pelo seguinte aí. O hino nos trata como soldados de Cristo. Sim. Há outros hinos na harpa cristã que tratam-nos assim, por exemplo, 305, soldados somos de Jesus. O hino 212 é um tiroteio, né? É um tiroteio no meio da luta. Mas ser um soldado de Cristo, naturalmente, não significa se meter numa batalha contra a carne, contra o sangue. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu estava pensando a respeito desse hino e me veio à mente aquela ideia de batalha espiritual. E a gente já viveu um extremo onde as pessoas achavam, principalmente no ambiente neopentecostal, em que batalha espiritual era uma batalha contra pessoas. E nesse ambiente ali neopentecostal é como se o diabo estivesse no mesmo nível de Deus. E não tivesse nenhum tipo de sujeição ao Senhor, coisa do tipo. E agora a gente está num outro extremo, onde parece que esse tipo de coisa não ocorre, onde batalha espiritual não ocorre. Parece que nem tem diabo mais, né? Eu até vi achei interessante uma entrevista daquele programa do pastor Jeremias, lá da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, com o pastor Hernandes Dias Lopes. E era sobre esse tema de batalha espiritual. Ele iniciou o programa, o pastor Hernandes Dias Lopes, dizendo de uma conversa de um pastor para o outro, onde um pastor dizia assim: aqui na minha igreja o diabo nem passa perto. Aí o outro pastor, de forma mais sensata, ele disse assim: você que pensa, ele não só passa perto, como entra e pode até subir no púlpito. Então a gente vê que precisamos ter um equilíbrio com relação a esse assunto de batalha espiritual. Mas primeiramente não é batalha contra as pessoas. A Bíblia diz, e eu acho que o texto que fundamenta essa questão da batalha espiritual é o texto de Efésios 10. E ali diz que a nossa luta é contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então há um aspecto espiritual aí. Não é apenas uma luta contra pessoas. Mas o diabo vai usar alguém, né, pastor? Usa. Romanos capítulo 8, versículo 36, acho que é esse que diz assim: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades. Não fala de ser humano lá. Mas é lógico, né? Como alguém já falou, o diabo tem seus secretários, né? Tem seus assessores. Sim. Mas a batalha espiritual é aquela para a qual o Senhor Jesus nos tem convocado. Essa batalha, às vezes, pode mostrar-se de maneira mais crua, ao ponto de virmos a reconhecer em um ser humano, em um indivíduo, um agente do mal. Contudo, meus irmãos, o fato é que nós estamos a todo momento militando contra as forças das trevas. E o nosso Senhor Jesus já disse aos seus discípulos que, inclusive, contra determinada casta de demônios, só muita oração e só muito jejum. Quer dizer que, para essa batalha, existem algumas ferramentas, existem algumas armas para tomarmos, e todas elas são espirituais. Lá no texto de Efésios 6, e o hino também cita essas armas, né? O hino, ele utiliza ali a expressão, o elmo da salvação. Eu até pesquisei o que seria, mas acredito que é uma espécie de capacete de proteção. E é o que está lá no texto de Efésios 6, né? E o hino também cita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente vê que para essa luta, para essa batalha que o Senhor nos chama a lutar, as armas são de natureza espirituais. Então a gente também precisa ter uma percepção, um discernimento espiritual. E eu acredito que talvez este seja o ponto de talvez maior, para usar um termo assim militar, de brecha, né? Porque parece que perdemos um pouco essa percepção daquilo que tem que ser discernido espiritualmente e aquilo que não é discernido de forma espiritual. E eu acho que a gente precisa ter essa ótica de que são armas espirituais, que a gente precisa usar nessas batalhas espirituais. E o que o senhor acha, pastor? Por que parece hoje haver essa displicência com relação a esse assunto? Parece que a gente não tem se percebido mais em uma batalha como essa. Meu irmão, eu acho que a resposta está mesmo nessa história que você contou aí desses dois pastores. E está exatamente no fato de o crente achar-se um super crente e por isso o diabo já está afugentado, coisa que não é verdade. Ou a resposta pode repousar também sobre o fato de haver tal amortecimento espiritual que as pessoas já nem trabalham com a hipótese de Satanás existir. Eu penso que o que não se explicar por uma razão, se explica pela outra. Ou o sujeito pensa que está forte demais, e não está, ou, por outro lado, ele já nem mais acredita nada ao diabo. E eu observo, Mike, que há uma proliferação de igrejas que age, pensa, prega, canta, ensina, como se o inimigo das nossas almas não existisse. Você vai aos cultos em determinados lugares, e nós estamos falando aqui aos irmãos, direto dos estúdios, da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então, eu até gostaria de poder dizer que aquilo que vou explicar agora não existe nas Assembleias de Deus, só existe em outras denominações, mas infelizmente o erro é geral, mesmo dentro da nossa igreja querida, as Assembleias de Deus. Essas pregações, esses hinos, esses cânticos, esses ensinos, simplesmente tratam as coisas como se o mundo se resumisse a uma coleção de vitórias materiais, como se vir para Cristo significasse entregar dinheiro para obter alguma coisa, e essa coisa nunca é salvação, até porque não se compra salvação com dinheiro, mas sempre bens materiais. Então a postura dessas igrejas, nessas mensagens heréticas, nesses hinos desviados, é agir como se o diabo não existisse. E eu vou mais adiante, irmão. Acho que o diabo está feliz com isso. Porque alguém já falou de forma um pouco jocosa, brincando um pouco, mas é a mais pura verdade. O diabo gosta de anonimato, meu irmão. Quanto menos falar dele, com mais sossego ele trabalha. E a gente tem visto exatamente isso. Eu acho que até com relação aos acontecimentos do mundo, né?
como parece que a gente olha para as coisas não com mais uma natureza espiritual. A gente tem visto nesses dias aquilo que tem ocorrido ali na Ucrânia, com relação à invasão russa ali, e parece que quando a gente vê tudo aquilo do ponto de vista escatológico, a gente é tido como conspiracionista. Fanático, conspiracionista, é isso mesmo. Conspiracionista. Então, parece que há uma exclusão de tudo que tem natureza espiritual. Então, parece que todo mundo, parece que é colocado em um pacote só quem vê as coisas do ponto de vista escatológico, com o pessoal que é terraplanista. Parece que é a mesma coisa com o pessoal que diz que há uma nova ordem mundial. Então, a natureza espiritual das coisas, ela tem ficado cada vez mais... E eu acho que é um amortecimento, né, da nossa mentalidade, né? A gente vai deixando isso de lado como se essas coisas não existissem. Mas o hino, ele mostra que a ideia de militar algo, de lutar uma batalha, para nos lembrar de que existe essa natureza também. Essa natureza de uma batalha espiritual. Eu acho que é importante ter isso em mente. Um outro ponto que me chama bastante a atenção é que esse hino classifica o diabo como o inimigo do bem e da luz. Não vem nos dizer que o inimigo é nosso, porque se tem uma coisa aí, meu irmão, nesse hino, nada é nosso. Nós somos soldados de Cristo, a guerra é de Cristo, o inimigo é de Cristo também. O que me faz pensar em outra posição muito extremada, que é de pessoas que acham que Satanás nessa batalha tem-nas por alvo preferencial. O diabo contra mim, o diabo me persegue, o diabo... Irmãos, o assunto do diabo é com Jesus. O diabo desafia Jesus, o diabo quer o trono de Deus, ele quer estar no lugar do Senhor, ele quer uma igreja para si, e ele tentará fazer isso na grande tribulação. Ele fará um arremedo da Trindade com aquela tríade satânica durante a grande tribulação. Então, a sanha do inimigo, a sanha do diabo, é contra Cristo. E nós, de que maneira nós somos afligidos? Nós somos afligidos não como alvos preferenciais, mas como o único alvo possível. Porque que mal o diabo pode fazer para Jesus? Nenhum. Então, neste ponto, nós somos o único alvo possível. Mas não quer dizer que a fixação do diabo está em nós. O assunto dele é com Jesus. Você, então, se prepara, se resguarda, se municia, se fortalece espiritualmente para essa batalha. É bom a gente descer um pouquinho do palco, porque esse trono não é nosso, né? Ainda bem. Esse trono não é nosso. Então, o inimigo também é de Cristo. Logo, a vitória é de Cristo também. O triunfo é dele. E é uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse hino. Que poder que tem a Bíblia de colocar a gente no lugar da gente, né? No lugar certinho, sem nem mais nem menos, né? No lugar certo. O senhor sempre tem falado isso pra gente nas aulas aqui, né, pastor? Sobre como é uma sanha conosco, né? Eu acho que eu fico pensando em alguém neopentecostal ouvindo uma coisa como essa. Eu acho que seria libertador para uma pessoa assim, porque... E é interessante que a impressão que dá que as pessoas que vivem achando que o diabo está lutando sempre contra eles são pessoas que vivem uma opressão constante. Parece que realmente é aquilo que está acontecendo, porque em todo tempo aquilo que ocorre na sua vida, elas põem a culpa, não, o diabo está fazendo isso comigo. E tem coisas também que o diabo, irmão, não tem nada a ver. O diabo, eu acho que fica ali, mas eu não tenho culpa de nada que vocês estão falando que eu estou tendo aí. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Exatamente. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava dando um estudo bíblico, acho que foi uma escola dominical, alguma coisa assim, eu já não me lembro mais em detalhes, mas foi preciso dizer, há uma diferença entre problema e prova. As provas são aquelas lutas que Deus autoriza. Eventualmente, como nós aprendemos no livro de Jó, Deus autoriza até que o diabo se levante de maneira bem mais incisiva do que nós gostaríamos nessas provas. Outra coisa é o problema, né? Que é a gente mesmo que arruma para a cabeça da gente. Verdade. Esse é um ponto muito importante. E aí, o que mais você separou para nós? Pastor, uma outra coisa que eu achei interessante é que esse hino aqui, ele nos mostra como que os soldados de Cristo se portam de forma corajosa. E eu achei isso muito legal, porque no hino sempre aparecem as expressões soldado avançar, sim avançar,
marchai, lutai. E isso nos mostra que o posicionamento da igreja não pode ser um posicionamento passivo. Eu acho que esse é uma coisa que o hino deixa claro. Como aqueles que estão militando na obra de Cristo, na causa de Cristo, a gente precisa ter um posicionamento de coragem. Porque parece que muitas vezes, a gente observa um contexto onde as pessoas estão apenas concordando com aquilo que o diabo faz, apenas concordando com aquilo que acontece no mundo. As coisas são assim mesmo, e não há um posicionamento. Não há um posicionamento, e às vezes não há um posicionamento nem em favor da obra, nem em favor da causa do Evangelho. Um posicionamento com a pregação bíblica, um posicionamento levando a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Então, o hino aqui, ele nos chama a ter esse posicionamento, de sermos de fato soldados com coragem, que se posicionam. Então, acho que esse é um ponto que o hino traz também para a gente. Eu me lembro agora do texto bíblico que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, né? E é bom a gente meditar na Bíblia, não só ler, porque a Bíblia não requer de nós ser lida, ela requer de nós que nós meditemos nela. Irmão, porta não é instrumento de ataque, né? Eu nunca vi ninguém atacar ninguém com uma porta, só em desenho animado, né? Então, porta é mecanismo de defesa. O que mostra que a igreja de nosso Senhor Jesus tem, por definição, a posição de um passo à frente com relação ao inferno. Nós estamos sempre atacando. Você está corretíssimo. O dia que a igreja para de atacar, ela não tem condição nem de se defender, porque ela já morreu e aí morto não se defende. É a morte espiritual. A igreja do Senhor Jesus tem que ser ativa, não é nem reativa, não. É ativa. Olha, você já escutou essa história aqui. Foi contada pela irmã missionária Doris Johnson. Meus irmãos, ouçam essa história. Ouçam, porque não é ficção. Não é ficção. 6 meses antes daquele atentado das Torres Gêmeas, lá em Nova York, o ano de 2001, né? A igreja do pastor David Wilkerson, agora ele já dorme no Senhor. O Mandor já contou essa história aqui várias vezes. A igreja do pastor David Wilkerson, por uma revelação que Deus dera àquele homem, passou 6 meses antes daquela data, orando, jejuando, e sem saber exatamente contra o que e por quê, além de orar e jejuar, a igreja se preparou para uma catástrofe que pudesse acontecer ali. Quando o atentado aconteceu, e aqueles 2 aviões foram precipitados contra as torres, o sistema de defesa dos Estados Unidos deu primazia para aquela igreja, e a igreja operou na linha de frente, porque a igreja tinha cobertores, água, remédios, material de primeiros socorros, para atender todos aqueles que foram atingidos fisicamente de alguma maneira por aquela tragédia, inclusive dando apoio às equipes de socorro, de resgate, de polícia, da Guarda Nacional. É vanguarda. É vanguarda. Por que essa igreja pôde preparar-se assim? Pelo que estamos acabando de dizer aqui. Não é conspiração. Essa guerra é de Cristo. O inimigo é de Cristo. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Se a igreja perguntar, ela estará preparada. É uma coisa linda, irmão. É uma história muito forte essa. Mas o que eu vejo, pastor, é que eram homens. O pastor David Wilkerson era um homem... um homem muito crente. O livro A Cruz e um Punhal, que ele escreveu, mostra um pouco de como era a vida espiritual daquele homem. Naquele livro conta a história de que frequentemente ele ia para retiros espirituais em que ele retiros assim no sentido de se retirar, né? Não no sentido de uma programação. Não os eventos, né? Não um evento. Mas ele ia para um lugar distante e orava. Quando você ouve pregações daquele homem, você percebe essa sensibilidade. O camarada era crente. Era crente. E é aquele que a gente falou, estava acho que no programa passado, sobre homens que viviam sobre a influência do Espírito Santo o tempo inteiro. E eu acho interessante, pastor, porque eram problemas que eram problemas contextuais. Problemas que aconteciam ali, perto da igreja.
mas eram homens que estavam atentos àquilo que o Senhor estava revelando para eles, o Senhor estava falando com eles. E eles se preparavam para isso. E eu acho que isso é algo importante para a igreja. A gente vê em tragédias que têm acontecido, como aquela que aconteceu em Petrópolis recentemente, o quanto as igrejas são fundamentais para a reconstrução, para auxílio de pessoas, para ajudar aquelas pessoas a iniciar uma vida que está começando do zero novamente. Mas são igrejas que precisam ter essa percepção espiritual de tudo isso. Não é simplesmente obra social. Não é simplesmente ajuda humanitária. Mas é um trabalho do Senhor, um posicionamento da igreja espiritual. E o que eu tenho orado com relação a essas calamidades, tanto na Ucrânia, com relação ao que aconteceu em Petrópolis, é que são ocasiões em que eu vejo que é uma oportunidade da igreja ganhar almas para Cristo, da igreja dar bom testemunho, da igreja sair daquele ambiente ali onde só entra aqui quem é dos nossos. Entende? Então eu acho que precisa ser visto precisa militar verdadeiramente nessas frentes para que almas sejam ganhas. E eram homens que tinham percepção espiritual o tempo inteiro. Às vezes eu fico até com medo de estar de pessoas assim, porque a impressão que dá é que a pessoa vai falar algo do Senhor para você a qualquer instante, né? É como andar com a irmã Doris aqui. É uma coisa maravilhosa. Eu me lembro das vezes que a irmã Doris orou conosco aqui. Eu me lembro de uma vez, no projeto Timóteo, onde foi uma oração assim, para tudo que era jovem. Mas era engraçado, pastor, que a gente, como pentecostal, para pegar o ânimo, né, demora um pouquinho, né? Mas a irmã Doris já vinha orar, já começava falando em língua estranha. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Mas a gente vê a sensibilidade espiritual, a natureza espiritual das coisas. Então, como soldados de Cristo, militando numa batalha que é de natureza espiritual, a gente não tem opção. Ou a gente passa a ter essa percepção espiritual, ou é como se a gente não estivesse armado, ou como se a gente fosse enviado para um fronte sem ter arma nenhuma, armadura nenhuma, uniforme nenhum, sem saber o que está acontecendo ali. Meus irmãos, essa conversa está de muito alerta para as nossas almas. Vamos fazer uma pausa no que estamos conversando aqui e conhecer aquilo que o irmão Bruno tem para nós hoje como recomendação de leitura dentro deste contexto de batalha, de guerra espiritual na qual a Igreja de Nosso Senhor está inserida. Irmão Bruno, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer a coluna literária de hoje. O comentário bíblico Beacon, lançado pela CPAD em 10 volumes, tem uma característica ímpar que o faz ser o meu comentário bíblico favorito. Ele é devocional sem abandonar a exegese bíblica. Existem muitos comentários bíblicos com foco bastante exegético e histórico, mas sem dar tanta atenção ao aspecto devocional. Outros com foco devocional sem uma preocupação exegética tão grande assim. Hoje nós falaremos especificamente do volume 9 e olharemos para os comentários acerca da Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, sem dúvida alguma, é uma epístola singular, pois ela é diferente das outras de Paulo. É a carta mais profunda do apóstolo aos gentios. O pastor Antônio Gilberto a considerava como a coroa dos escritos paulinos, a joia rara, a rainha das epístolas. Tal título não é por acaso, pois em Efésios encontramos um grande volume de doutrinas e pensamentos importantes de Paulo. Em Efésios, Paulo mostra a grande preocupação com a unidade da igreja, e isso se faz claro nas epístolas de Efésios e Colossenses, que são consideradas cartas gêmeas, por abordarem assuntos parecidos, mas com focos diferentes. Enquanto em Colossenses Paulo se dedica a apresentar a Cristo como o Senhor dos Senhores, em Efésios ele nos ensina sobre a unidade da igreja e seu modo de agir. Efésios é essencial para a gente entender o pensamento de Paulo acerca das doutrinas bíblicas. O pensamento em torno do qual se estrutura a Epístola aos Efésios é a unidade da igreja e toda a criação sob o governo de Cristo ressurreto, pois vão convergir nele na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este é o propósito de Deus mantido
no oculto da sua sabedoria, o qual agora há de ser revelado universalmente por meio da igreja. Finalizando a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja a lutar e a resistir os inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, os crentes, a fim de suportar os ataques e manter-se firme no curso, precisam estar revestidos e permanecer firmes. Nessa concepção, as palavras de Paulo servem de alerta para a necessidade de vigilância da Igreja de Cristo. O apóstolo reconhece a existência de uma furiosa batalha espiritual e adverte-nos acerca da hostilidade dessas forças malignas. Ensina-nos como combatê-las e vencê-las. As Escrituras asseguram que o povo de Deus não está à mercê da fúria do inimigo. Deus não deixou sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os crentes. A guerra espiritual não é uma ficção. O fato de o nosso inimigo ser invisível não quer dizer que ele é irreal. Para enfrentá-lo e vencê-lo, não podemos usar armas convencionais. Precisamos de armas espirituais e poderosas em Deus para desfazer sofismas e desbaratar o inimigo. Não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força. Precisamos ser revestidos com poder. Sem autoridade espiritual, seremos humilhados nessa peleja. Não basta falar de poder, é preciso experimentá-lo. E o apóstolo Paulo nos deixa uma orientação. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Muito obrigado, irmão Bruno, por mais essa recomendação de leitura tão importante. Bom, Mike, antes de terminarmos, há uma outra palavra que me chamou a atenção, que está no coro do hino. Seu verso final que diz: marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda, avançai. Meu irmão, é a posição da igreja. É o que estávamos dizendo até agora aqui. É o que estávamos dizendo até agora. Citamos o exemplo do pastor David Wilkerson, o exemplo da irmã Doris, falamos sobre o posicionamento da igreja em tragédias, né? Não apenas um posicionamento assistencial, mas espiritual. E essa posição de vanguarda só pode ser assegurada à igreja pelo nosso Senhor Jesus. Você se lembra uma vez, eu estava dizendo da leitura de um livro que chegou às minhas mãos, chamado A Fé dos Demônios. Lembra-se desse livro? Sim. E esse livro, de forma resumida, dizia sobre como o diabo era um grande teólogo, um grande conhecedor da Bíblia e, não é segredo nenhum dizer, mais que muito crente. Pois a nossa posição de vanguarda, para ser exercida, para que nós tomemos conta dela e ali militemos a causa de nosso Senhor, requer que o nosso relacionamento com Cristo, pela oração, pelo jejum, seja também através da palavra de Deus. Estava conversando com um pastor ontem e ele agora está aposentado. Não está inativo, está aposentado, né? Já não tem o peso da responsabilidade profissional todos os dias. E ele estava dizendo para mim como estava feliz, porque desde que aposentou-se, ele viu o tempo diário que ele dedicava à Bíblia aumentar exponencialmente. Então hoje ele tira quase 3 horas do dia só para ler a Bíblia, fora o tempo de orar, fora o tempo de meditar. Eu, na hora que ele me falou, eu senti primeiro eu comecei a sentir vergonha, mas depois senti uma inveja terrível. Quem dera, né, pastor? Quem me dera. E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, no meu dia não cabem 3 horas de leitura da Bíblia. Por mais que eu queira. Por mais que eu queira. E aí, meu irmão, e já falamos sobre isso aqui outras vezes. Observe quanto tempo a gente passa com outras coisas que não são importantes no nosso dia. Por mais disciplinados que nós possamos ser. Sempre há um tempo a mais a entregar ao Senhor Jesus. Verdade. Porque, Mike, queridos irmãos, isso eu digo para todos, a começar pelo meu próprio coração. Se nós não abraçarmos mesmo a missão espiritual que Deus nos deu,
pela oração, pelo jejum e pela Bíblia, Jesus não perde a vanguarda, mas a gente não vai estar do lado dele. Essa é a batalha. Aí que é triste. Essa é a nossa batalha. Então eis aí o nosso desafio, eis aí aquilo para o que o Senhor Jesus Cristo nos convocou e nos chamou. Antes de irmos para o nosso devocional com o irmão Alexandre, vamos dar pelo menos uma olhadinha na história do nosso compositor deste hino. Irmãos, às vezes a gente fala compositor do hino, mas é bem possível que a letra original do hino não seja aquela que nós temos na nossa harpa cristã, né? Para esses hinos, muitas vezes, ao invés de traduções, nós temos versões, né? Adaptações. Mas a versão original desse hino foi feita por William Kirkpatrick. E a coisa que mais me chamou a atenção na história desse compositor, como todos os outros compositores dessa época, muitos hinos, né, escritos e compostos, e no caso dele não apenas os hinos, mas ele organizava os hinos em publicações de livros, eram hinários, né? Eram hinários, coleções de hinos, hinários inclusive para conteúdos especiais, culto de Natal, cultos festivos. Agora, a história mais bonita que ele tem foi do último hino que ele compôs. Foi numa certa noite em que ele voltou-se para a esposa e disse: eu não vou deitar agora porque estou com uma canção na cabeça e eu quero anotar, senão eu vou esquecer. A esposa foi deitar. Mais tarde, naquela mesma noite, ela acordou e não deu pelo esposo na cama. Então levantou e foi atrás dele. E aí ele já estava debruçado, morto, sobre a escrivaninha. Então Deus o recolheu no momento em que ele estava compondo seu último hino, sua última canção. Bonito. É bonito. É bonito. Esse homem entrou na glória cantando. Literalmente. Ah, meu irmão, esse entrou marchando. Muito bem. Meus amados irmãos, depois dessa história tão bonita, nós queremos nos despedir aqui e na sequência vamos acompanhar a mensagem devocional com o irmão Alexandre Valeriano. Irmão Mike. Deus abençoe a todos, paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estaremos meditando sobre este hino de número 9, Marchai, Lutar por Cristo. Nesta noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15, aonde diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar, irmãos, é um desafio que nós temos todos os dias, porque as circunstâncias, as lutas, as provas, incertezas, falta de fé, muitas das vezes nos faz ficar parados, mas Deus manda que nós marchemos, e marchar é ir à frente. Quando nós olhamos para este texto e vemos o histórico do que havia acontecido, aquele povo estava diante de um mar, acabara de sair da terra do Egito e os soldados egípcios estavam atrás deles para os matarem. De frente ao mar não tinha para onde fugir, nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos recuar. O que eles precisavam era avançar, ir à frente. E o passado mostra aquele povo e mostra para nós que nós precisamos ir à frente. Afinal de contas, se você for olhar tudo que o Senhor já fez por nós, não poderemos parar aqui. Temos que continuar. Então marchai, lutai por Cristo, vá adiante. Se olharmos para o nosso futuro, o nosso futuro nos espera algo maravilhoso, porque o Senhor nos fez uma promessa de que nos dará, irmãos, nos levará a um lugar celestial, a promessa da sua vinda, a promessa da salvação, da redenção. Isso está sobre nós. Então, quando olhamos ao mar, temos que enxergar além dele, saber que depois do mar nós temos que marchar para chegar, irmãos, ao destino que o Senhor tem para nós. E o destino para a nossa vida é a salvação da nossa alma. Por isso,
quando olhamos para trás, vemos que temos que marchar. Quando olhamos lá na frente, temos uma rica e gloriosa promessa. Vamos continuar marchando. Mas se olharmos para o nosso presente, talvez o nosso presente é aquele que mais nos atormenta, porque é aquilo que nos acontece de imediato, uma eminência pode acontecer conosco. Mas se você olhar para o teu presente, não tem para onde você ir. Se você olhar para trás, tem soldados vindo atrás de você. Se você for tentar ir para o lado direito ou para o lado esquerdo, não tem escapatória. Tem um mar na tua frente. Então o nosso presente hoje nos impulsiona a marchar. Marchemos, irmãos, rumo a Cristo Jesus. Ele é o nosso foco. Ele é o nosso alvo. Olhe para as promessas. Olhe para Cristo Jesus. Marchem, lutem. Porque depois desta prova, existe para nós uma grande recompensa. Não desista agora, não pare agora, continue marchando. Talvez a tua oração seja para o Senhor como a de Moisés. Senhor, o que faremos agora? E o Senhor está falando aos nossos corações. Marche, vá em frente, sempre em frente. Coloque os teus olhos no alvo que é Jesus Cristo. Não olhe circunstâncias e continue marchando no nome de Jesus. Sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te encoraje, te dê fé, para que continuemos marchando no nome de Jesus.